Seja muito bem-vindo a mais um encontro do quadro Faça uma Boa Semana. E a gente vem estudando princípios, né? O primeiro princípio foi o princípio ordem, né? Onde há bagunça, Deus não habita. Então precisa de ordem. O segundo princípio foi o princípio honra, o princípio que abre portas, né? O princípio honra, ele abre portas para um próximo nível, principalmente na sua network, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre como a gente alimenta esses dois princípios, que é mais um princípio, o princípio verdade. Hoje a gente vive numa era que a verdade ela não é tão justificada, né? Então o que acontece? O que importa é a opinião da maioria ou a simples narrativa. E tudo isso é conveniente ou não para a pessoa, e aí ela tem essa tomada como simples verdade ou não. Pensando que, para mim e para você que está aí do outro lado, a verdade é o principal fator com que nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta, né? Por quê? Porque sustentar a máscara é muito difícil, né? Você consegue ir até um certo ponto, mas vai ter momento em que essa narrativa ela começa a ficar insustentável. Então, por que não viver sob o princípio verdade, né? Hoje eu quero convidar você a sair dessa conveniência de viver por narrativa e realmente viver sobre uma verdade absoluta, tá? O que faz a gente pensar dessa forma? O primeiro delas é fundamentar pela Bíblia, né? Pela palavra de Deus. E lá na Bíblia, a verdade é uma pessoa. Então vamos lá. Em João 14,6, Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você negligencia a verdade, de verdade, né? Você está negligenciando Jesus. Por quê? Porque Ele é a verdade. E a verdade é o que alinha o céu à terra. Tá? Então, esse princípio é muito importante. E aí as pessoas citam muito João 8,32, na palavra de Deus diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas poucas pessoas entendem o que é essa liberdade, né? Aqui ela não é só uma liberdade espiritual, ela também é uma liberdade operacional. Pensa na tua empresa, se você vive pela verdade dentro da tua empresa, como que seus funcionários vão reagir? Exatamente firme, baseados nesse princípio verdade. Por quê? Porque eles sabem que não tem mentira por trás de nada que acontece naquela empresa. Então, por isso, a verdade, no caso de uma empresa, ela também é operacional. Ela também faz parte da cultura que você emprega dentro da tua empresa. Ou seja, ela, além do princípio ordem, ela é fundamental para que a tua empresa funcione a nível cultural. Então, se você diz a verdade e os seus líderes também dizem a verdade, os liderados deles também vão dizer a verdade, vão viver baseados nesse princípio. E aí esse princípio se torna operacional dentro da cultura da tua empresa, né? Então, o princípio verdade e a ordem, o princípio ordem, né? Juntamente com a honra legítima, ela vira cultura dentro da tua empresa. Não tem como, certo? E dentro do princípio verdade, ela tem a verdade, ela tem três dimensões. Três dimensões. A primeira delas é a verdade consigo mesmo, né? Como você muda a tua mentalidade e emprega isso diante das pessoas que estão à sua volta, né, com essa mudança, né, do seu comportamento mental e principalmente do emocional, como que essas pessoas começam a enxergar essa mudança em você. Então, o primeiro passo é autogoverno. Se eu me governo, eu consigo passar isso para as pessoas que estão à minha volta. Agora, se eu não me governo, quem dirá como governar as outras pessoas, como liderar, baseado numa questão que você não tem, né? Então, se você tem sido honesto com os números que você tem dentro da tua empresa e você tem essa honestidade passada para os seus liderados, isso vira comprometimento deles para contigo, né? Para com a empresa também, né? E o tanto que você tem sido honesto também com você mesmo, né? Qual é a verdade que você conta para você, né? Sobre o seu cansaço, sobre a sua falta de tempo, sobre a sua falta de preparo,
sobre a sua falta de cuidado com a sua saúde, né? Qual é a mentira que você está contando para você mesmo, né? Ou a verdade que você conta. Pense que esse pilar verdade depende principalmente das verdades que você conta para você, né? Ou você está fingindo sucesso no Instagram e as suas contas estão negativas, ou como você está lidando com a situação sucesso perante aos seus liderados, né? Então precisa ter, encarar essa realidade de uma maneira só, principalmente sustentando a verdade, tá bom? E essa mudança, ela precisa ocorrer verdadeiramente, porque senão isso não é passado para as pessoas que estão à sua volta. Isso é visto como uma coisa ruim, certo? Então, se isso faz parte da tua verdade, se preocupe em não enganar as pessoas para que elas não entendam que isso é vaidade e não verdade, tá bom? Segunda dimensão da verdade, a verdade para com os outros, né? Como você trata, qual a sua transparência, como você tem sido transparente com as pessoas, né? Como você trata a sua equipe, os seus clientes, com equidade, né? Como é que você constrói essa equidade entre eles, né? Não tratar um funcionário diferente de outro, ou um fornecedor diferente de outro, dando desconto maior para um do que para outro, tendo preferências com os clientes, né? Então, essa é a verdade que você conta para os outros, né? Diferente daquilo que você faz com você, essa verdade que você mostra para as pessoas, elas sim que vão te julgar como ou vaidade ou verdade. Então, tem que tomar cuidado para ver se esse seu fundamento verdade para com as pessoas não está trincado, né? Se esse pilar de verdade não está trincado, certo? Então, quebrou o princípio da verdade, tem que tomar cuidado, reverter isso, para que isso não venha trazer grandes prejuízos para frente, tá bom? Terceira dimensão da verdade é a verdade diante de Deus. Então, o que a gente precisa entender aqui? Que Deus não é o fisco, não é o governo tentando te imputar impostos e tudo mais, mas Deus enxerga isso, né? Deus vê o que o governo não vê, Deus vê o que a sua fiscalização não vê. Então, qual é a sua intenção dentro do coração com o princípio verdade? Como que você atua dentro das suas empresas ou com os seus liderados para que isso não te traga mentiras perante a Deus? Por quê? Porque isso depende de negociações que você vai fazer com fornecedores, isso depende das negociações contratuais que você faz com seus sócios. Então, de verdade, esse é um princípio que você tem que ter a verdade principalmente para com você e para com Deus, porque é a partir disso que você vai sustentar as outras verdades da sua vida. Se você estiver bem fundamentado diante de Deus, com a sua verdade perante a Deus, isso vai te trazer um alívio, uma paz muito grande para lidar com as outras dimensões da verdade e também com as outras pessoas perante a sua verdade. Então, vamos trazer essa verdade para dentro da nossa prática do dia a dia, tá? Como que a gente faz isso? Como que você está fazendo a sua precificação, né? Como que você está fazendo os seus orçamentos para clientes? Como que você cobra de acordo com a necessidade do cliente? Você tem uma tabela de preços, você respeita uma tabela de preços, ou para cada um tem um preço, ou para cada dificuldade tem um preço, né? Um lucro injusto, você vai ter que responder perante a Deus com isso, né? É uma semente de escassez. O lucro, quando você obtém um lucro injusto, ele também é escassez. Ele funciona exatamente como a âncora de escassez na sua vida. Então preste atenção como você está fazendo isso, como você está tratando a sua equipe, como que você faz a gestão da sua equipe, né? Qual que é o feedback que você dá para o seu liderado? Como que você está fazendo isso com verdade, sem parcimônia, sem puxar saquismo, sem defender muito um funcionário e deixando o outro de lado, né? Isso faz parte
da tua verdade, de como você trata os seus liderados, certo? Seja direto, seja verdadeiro com ele, tá? Para que isso não cause dificuldades durante o tratamento dentro da cultura da tua empresa, tá? E nas finanças, como é que você está sendo verdadeiro nas finanças, né? Tá realizando cuidado com as finanças e também pagando seus impostos direitinho, fazendo com a tua contabilidade direitinho, na verdade de Deus, porque isso de verdade é o que você vai ter que prestar contas, né? Apesar da carga tributária alta, a gente precisa confiar em que Deus vai trazer toda a prosperidade que a gente precisa e a gente não precisa fazer coisas que não são que são contra, na verdade, que são contra os nossos princípios, princípio ordem, princípio honra e principalmente o princípio verdade, né? Então, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. A palavra de Deus diz assim, né? Se você quer gerir milhões, você precisa ser bom com centavos, ser verdadeiro com centavos, tá bom? E pensando nisso, né? Quando você ouve falar sobre o princípio verdade, sobre o princípio honra e sobre o princípio ordem, você tem algum sentimento em relação a isso, né? Eu estou deixando alguma coisa a desejar, não estou com essa base totalmente firme, ela está meio instável. Eu posso te ajudar, eu tenho ferramentas que vai te ajudar, né? A gente tem aqui mentorias como a Prospere-se. A Prospere-se é para você se organizar, tanto na tua vida normal, né? Ou como na tua vida empresarial. Isso vai te ajudar muito, porque os princípios são os mesmos, né? A gente vai aprender sobre princípios milenares, a gente vai aprender sobre prosperidade, como ela funciona, quais são os seus pilares, e isso vai te trazer uma clareza na tua vida, sim, assim tratando ela na tua vida familiar, na tua vida empresarial, que aqui a gente fala, né? A vida é a mesma, né? A gente só tem uma vida. A gente não consegue separar a vida empresarial de vida pessoal. Tudo isso funciona junto. Então precisa ter uma cultura e viver sobre princípios, porque o princípio ele serve tanto para uma coisa quanto para outra. Quem vive de princípios não se preocupa com regras, tá? Então nós temos ali a mentoria Prospere-se para você que precisa de um início dentro dessa verdade de princípios milenares e da prosperidade, saber como funciona a prosperidade perante Deus, tá bom? E aí na sequência a gente tem a Prospere-se 2.0, onde a gente estrutura o seu negócio, começa a basear ele com cultura e de acordo também com os princípios milenares. E aí a gente tem alguns treinamentos como a montanha, né? A montanha é um treinamento para líderes, né? É um treinamento que a gente leva o líder para um ambiente onde ele será muito, muito confrontado, né? E ali ele vai ter ali os desafios cabíveis ali, ele vai aprender sobre liderar na prática e sobre muita pressão, tá? Esse é um dos treinamentos. Além da montanha, a gente tem um treinamento empresarial, onde a gente vai falar sobre gestão pura e simples, gestão administrativa, gestão financeira, marketing, vendas e gestão pessoal, tá? Então esse é um treinamento empresarial, onde a sequência ela dura o ano inteiro e a gente tem encontros a cada 15 dias, tá bom? Esse é o nosso treinamento empresarial. E agora eu quero deixar para vocês como ativar o pilar, o princípio verdade na vida de vocês. Eu vou pedir para você pausar o vídeo, ir lá correndo, pegar uma caneta e um papel e tomar nota de algumas questões para você responder depois. Tá bom? Pausou o vídeo? Então agora que você já pausou o vídeo, voltou, deu play, vamos começar com a primeira pergunta. Qual é a mentira que eu tenho contado para mim mesmo sobre o meu negócio para evitar tomar uma decisão difícil? Qual é a mentira que eu tenho contado para mim mesmo sobre o meu negócio para evitar tomar uma decisão difícil? Pergunta número 2. Existe algum processo
imposto ou acordo na minha empresa que hoje está na zona cinzenta da desonestidade, ou seja, ela está beirando a desonestidade, né? Falta de verdade aqui no caso. Vou repetir a pergunta. Existe algum processo, imposto ou acordo na minha empresa que hoje está na zona cinzenta da desonestidade? Terceira pergunta. Eu tenho sido verdadeiro com a minha equipe sobre as expectativas e resultados ou tenho omitido as informações por medo? Né? Repetindo a pergunta, eu tenho sido verdadeiro com a minha equipe sobre as expectativas e resultados ou tenho omitido as informações por medo? Então, como que você está tratando verdadeiramente os seus liderados, né? Você respeita eles, você fala a verdade para eles ou você omite essa verdade, né? Porque tem gente que fala que omitir a verdade não é mentir, mas deixa de ser verdade pura e simples, né? Então, arrependa-se do que for necessário, ajuste a rota para uma boa semana debaixo da luz da verdade. E lembre-se, a verdade dói no início, mas ela liberta para sempre. Nos vemos na próxima segunda-feira. Prosperidade é uma escolha sua. Faça uma boa semana.